Quero convidar todos a podermos ir até à Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, vou fazer por tentar manter-me no texto da mensagem. Claro que, como é um privilégio muito grande estar aqui, não quero começar a falar muito à vontade, senão os irmãos que me conhecem sabem como é que é. Às vezes acontece, distraio-me. Mas é verdade que ainda antes de ir à palavra gostava de dizer-vos, já tive a oportunidade de o fazer a alguns, mas quero dizer que estou muito alegre por estar aqui, a nossa família toda. Como a maioria saberá, é especial para nós, de cada vez que alguém da Lapa atravessa o rio para estar na margem sul, porque uma das coisas que inevitavelmente todas as pessoas que estão a passar pela margem sul, quando voltam à Lapa, à Igreja-mãe, o que costumam dizer é que está a acontecer um belo problema lá, não é? Que é isto, que a casa de oração está cheia, ainda por cima estamos numa época onde damos espaço, mas temos este belo problema que é o crescimento. E nós estamos, isso deixa-me sempre um pouco sem palavras. Este é um ano importante. Como igreja, nós estamos a pedir ao Senhor que isto que Ele está aqui a fazer na margem sul, Ele possa materializar numa igreja autónoma. Aliás, o crescimento por si só é uma das coisas que nos deixa absolutamente confiantes de que Deus está a cuidar da sua igreja. Essa é uma certeza que nós temos. Eu queria também aproveitar porque há uma coisa especial. É a primeira vez que eu aqui estou desde que se juntaram à igreja a família Reis e a família Góis. E isso é muito importante. É verdade que se juntaram aqui à margem sul, mas como ainda pertencemos todos à mesma comunidade na Lapa, e eu queria dizer isso, dizer a grande alegria que nós sentimos, neste caso também à família Reis em particular, ao Miguel, à Sara, ao Samuel e ao David. E não temos hoje a família Góis, mas também é muito importante para nós que o Gustavo, a Milene e, de repente, a Lapa deixou de ter a família mais numerosa, ela está aqui na margem sul. Portanto, é a Ana Júlia, o Ricardo, a Sofia, a Maria, o Henrico e vem a caminho a Carolina. Uau! Eu não nego, os irmãos que me conhecem melhor sabem as minhas fraquezas. Eu fico um pouco ofendido que a família Cavaco já não seja a família maior. Mas eu tive uma esperança que conseguíssemos sempre. E que quando, no dia do meu funeral, isso ainda fosse uma coisa que as pessoas podiam dizer acerca de mim, que tinha a maior família. Mas já fomos ultrapassados, é uma coisa ótima. Queridos irmãos, vamos até à palavra Mateus 5. Vamos ficar juntos. Este é um tempo também especial, porque com a chegada da Esther, nós estamos muito contentes por ver o modo como a nossa congregação aqui tem cuidado da família Lopes. Não quero cruzar malhas, mas essa foi uma das coisas boas no final do ano passado. Eu e o pastor Filipe estivemos aqui num encontro em especial e sabemos que é o que está a acontecer, não só pelo amor que a família Lopes recebe, mas como membros, faz de conta que eles não estão agora aqui connosco. Não esqueçam, é para nós um grande privilégio cuidarmos desta família, certificarmos que nada lhes falta e sonharmos com eles, não só o desenvolvimento da comunidade aqui, mas o crescimento além deste lugar. E por isso eu quero agradecer a todos os irmãos também que têm estado a cuidar da família Lopes numa época tão diferente, tão sem guião para estas coisas acontecerem. Vamos à palavra, porque senão eu fico só na minha alegria por estar aqui na margem sul. Mateus 5, e vamos ler o verso 23 e o verso 24. Mateus 5, o verso 23 e o verso 24. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Nós começámos há umas semanas, lá na Lapa, um estudo sobre atitudes do coração, baseado em textos
que passam por lugares diferentes do Novo Testamento, mas em que se usa aquela expressão uns aos outros. Este tinha sido um estudo que, de outro modo, nós já tínhamos usado na reunião dos homens, que o pastor Mark tinha trazido dos Estados Unidos, e resolvemos... Obrigado, Luís. E que resolvemos estender a toda a igreja, porque o estudo tinha excitado bons frutos naquele grupo dos homens e nós sentimos que valia a pena estendê-lo a toda a igreja. Então, significa que de há 5 semanas para cá temos andado a fazer uma coisa que não é até muito nosso costume, mas quase todos os domingos saltamos para textos em livros da Bíblia diferentes, para compreendermos a importância do nosso relacionamento com Deus e como o nosso relacionamento com Deus altera e muda, transforma o nosso próprio relacionamento uns com os outros. E então, hoje, estamos aqui de volta ao Sermão do Monte. Alguns de nós tivemos essa experiência, passámos mais de um ano, aqui há cerca de 2 anos, lá na Lapa, a estudar o Sermão do Monte. E hoje regressamos a estas palavras que o nosso Senhor disse, porque nos interessa compreender em que circunstâncias é que Jesus vai, deixem-me usar esta expressão, em que circunstâncias é que Jesus vai interromper a nossa religião. Parece que é isso que aqui está a acontecer. Jesus, por alguma razão, interrompe a religião, a pessoa que quer ir ao altar e diz: espera, antes de fazeres aquilo que é a nossa preocupação de nos relacionarmos com Deus da maneira certa, Jesus vai interromper isso para que haja uma preocupação em nós nos relacionarmos com os nossos irmãos da maneira certa. Por isso, da mesma maneira como hoje, neste texto do Sermão do Monte, Jesus interrompe gestos religiosos que querem esquecer a possibilidade de haver maus relacionamentos com outras pessoas, nós somos levados pela palavra do Senhor a desimpedir relacionamentos para que realmente possamos louvar Deus da maneira certa. E então hoje gostaria que nós pudéssemos pensar nesta questão. Desimpedir relacionamentos. Desimpedir relacionamentos. Quando Jesus interrompe gestos religiosos, que podem ser muito bem intencionados da nossa parte, para nos dizer: calma, cabe-te desimpedir um relacionamento com o teu irmão. E como eu não tenho poder para fazer isso acontecer, mas é o Espírito Santo que tem, eu vou pedir que nós nesta hora possamos ainda orar para o Senhor nos acompanhar. Vamos orar. Deus Pai, a nossa alegria é grande, nós estamos juntos numa época de distâncias sociais, nós somos um bom número aqui, isso aquece o nosso coração, ficamos com o coração quente porque lembramos o testemunho das nossas mães e agradecemos-te por elas. Ó Senhor, nós vemos a família Lopes a crescer e isso deixa-nos satisfeitos, seguramos nos nossos braços a Esther. Ó Senhor, há tanta coisa boa a acontecer neste momento. E nós queremos pedinchar-te ainda mais uma, porque Tu és nosso Pai e gostas de valer os Teus filhos. Ó Senhor, desperta o nosso coração, a nossa cabeça nesta hora, para nós ainda continuarmos ainda mais alegres com a Tua Palavra. E sabemos que Tu vais ter de nos confrontar com o nosso pecado, mas nós queremos pedir-te que Tu nos dês a força para não termos medo do Teu recado, da Tua Palavra, mas para confiarmos nesta hora. Ó Senhor, e estamos a falar num assunto muito complicado para nós, porque todos nós temos problemas de relacionamentos. Ó Senhor, basta acordar pela manhã porque temos problemas em nos relacionar connosco próprios, quanto mais com os outros, quanto mais contigo. E nós queremos pedir-te: ó Senhor, dirige-me para eu pregar esta palavra com fidelidade, para que os relacionamentos que precisam de ser desimpedidos, eles possam ser desimpedidos. Nós não temos poder para fazer isso acontecer, só Tu podes. Mas nós confiamos no poder que Tu nos dás. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo facto do Filho estar à Tua direita, Senhor, e o Espírito estar connosco, nós estamos aqui a pedir: faz isto acontecer nas nossas vidas. E oramos isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o contexto aqui, como disse, nós começámos uma série de mensagens em que estamos a pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos realmente o nosso coração. Por isso chamámos esta série de mensagens lá a condição cardíaca. Pensar no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os outros. Como estamos a aterrar, permitam uma expressão, agora no Sermão do Monte, é importante voltarmos
aqueles que estão mais familiarizados, voltarmos a lembrar-nos do que é que estava a acontecer. Se alguém tem a palavra aberta pela primeira vez, quer também ajudar e dar algum contexto, Jesus está a pregar um sermão, que no Evangelho de Mateus é um sermão que ocupa 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7, e nesta fase da pregação, do ensino de Jesus, Jesus está a fazer um contraste entre aquela que era a interpretação tradicional da lei judaica, que era protagonizada pelos escribas e pelos fariseus, e está a fazer um contraste com a sua própria interpretação. A interpretação de Jesus, que é a interpretação certa. Reparem bem o lugar onde o nosso Senhor Jesus se colocava. Ele colocava-se num lugar onde só Ele se poderia colocar, que é o lugar de ser o próprio Deus. Então, durante o Sermão do Monte, muitas vezes Jesus vai dizer algo como isto. Vocês habituaram-se a ouvir isto assim, mas eu digo-vos outra coisa. E então, é neste contexto em que Jesus tinha dito que as pessoas que o seguem, as pessoas do seu reino, e o reino de Deus é o grande assunto do Sermão do Monte, essas pessoas tinham de ter uma justiça superior à dos escribas e à dos fariseus. Portanto, vejam bem o nível da exigência do que Jesus estava a dizer. Quem segue Jesus tem de ter uma justiça que ainda sobressaía em relação à justiça dos escribas e dos fariseus. Ora, nós sabemos, aqueles que estão mais familiarizados com a palavra de Deus, nós sabemos que o que não falta na vida dos escribas e dos fariseus é a hipocrisia. Ainda assim, o comportamento deles era tido como um comportamento de um grande grau de exigência. E Jesus coloca-se na questão e contrasta-se. Vocês habituaram-se a ouvir isto, porém eu vos digo. O que agora está em causa nesta fase que nós estamos a ler são comportamentos consequentes do facto da justiça daqueles que seguem Jesus ser ainda maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Portanto, como é que se vê na prática que a nossa justiça é uma justiça superior à justiça dos escribas e dos fariseus? Como é que isso se vê na prática? Jesus vai dar exemplos de comportamentos. Por exemplo, vamos só passar os nossos olhos pelo capítulo 5. Comportamentos absolutamente extraordinários. Jesus está a pedir, está a dizer àqueles que o seguem que eles são chamados a comportamentos absolutamente fora do comum. Fora do comum. Por exemplo, entre o verso 21 e 26, acompanhem lá. Por exemplo, nós somos chamados, e eu estou a resumir estes versos, onde nós estamos agora. Portanto, poderia resumir de outra maneira, vou resumi-lo assim. Nós somos chamados a não nos irarmos até com quem merece a nossa ira. Nós somos chamados. Imaginem, há alguém que vos faz a cabeça em água. Eu não sei se isto já aconteceu na vossa vida. Alguém que vos fez a cabeça em água. Na minha acontece mais vezes. Eu sei que a vocês não acontece muito, mas a mim é quase todos os dias. Alguém me faz a cabeça em água. Atenção, é mesmo alguém que me faz a cabeça em água e eu sou chamado por Jesus a não tratar essa pessoa de acordo com aquilo que ela merece. É também este tipo de comportamento que Jesus está a falar. Porquê? Porque se eu der aos outros apenas aquilo que eles merecem, mesmo que eu acho que estou a dar às pessoas aquilo que elas merecem, isso pode ser uma maneira de eu matar o outro. Então vejam bem, se nós formos sinceros, temos de dizer, isto não é muito razoável. Porque, por exemplo, se alguém me fizer a vida negra, de certa maneira merece uma resposta. Mas Jesus está a dizer, cuidado com o modo como tu te relacionas com os outros. Porque eu sei que esta frase dita assim parece muito radical, mas não é nada radical comparada com aquilo que Jesus está a dizer. O homicídio começa sempre no coração. Portanto, o que Jesus está a dizer é que tu não precisas efetivamente matar alguém para que desejes e vivas um desejo em que essa pessoa desapareça da tua vida. Portanto, este é um dos comportamentos extraordinários. Logo a seguir, entre o verso 27 e 32, coisas absolutamente extraordinárias. Por exemplo, nós entendermos que nós sermos fiéis com o nosso corpo, portanto, não sermos promíscuos, é algo que começa tão somente nos nossos pensamentos. Este é um segundo comportamento absolutamente extraordinário. Se nós formos sinceros, nós temos de reconhecer, isto é uma coisa muito difícil. Porque todos nós somos tentados com o nosso corpo, os nossos pensamentos,
a partir das coisas que nós vemos, isto é muito difícil e Jesus está a falar nisto. Uma terceira coisa, absolutamente extraordinária. Esta terceira coisa, entre o verso 33 e 37. A verdade ser tão importante para nós que nós usamos as palavras com muito rigor. A palavra é tão importante para nós que nós usamos as palavras com muito rigor. Sabem uma coisa interessante? Hoje em dia, há autores famosos e psicólogos. Por exemplo, há um psicólogo que se tornou muito famoso nos últimos tempos, que eu até acho graça, Jordan Peterson. E toda a gente fala numa das coisas que ele diz, que é usar as palavras com muito rigor. Isto é o que Jesus já estava a dizer quando ele fala, por exemplo, na questão dos juramentos. Quando a verdade para ti é importante, tu tornas essa verdade, tu materializas essa verdade no cuidado com que tu usas a palavra. E por isso também é aquela altura em que Jesus vai dizer sim, sim, não, não. Ainda um outro comportamento absolutamente extraordinário. Aliás, estes dois últimos são provavelmente... Todos eles são coisas extraordinárias. Entre o verso 38 e o verso 42 do capítulo 5. Interromper ciclos de violência, expondo-nos nós a sofrer esses ciclos de violência. Já pensaram nisto? Que é aquela parte onde fala oferecer a face. E uma última coisa, ainda neste capítulo 5. Nós não permitirmos que sintamos ódio pelas pessoas que nos tratam mal. Nós encontramos isso entre o verso 43 e o verso 48. Ora, para tentar resumir, a lógica de tudo isto é graça em vez de mérito. É por isso que a palavra graça passa a vida a ser repetida quando nós nos reunimos. Eu não sei se vocês já contaram hoje as vezes que a palavra graça já foi empregue, mas já foi empregue várias vezes. Porque a lógica de Jesus é precisamente dizer aos cidadãos do seu reino que a lógica do reino de Deus é uma lógica de graça e não uma lógica de mérito. E como é a graça que está em causa, a graça que é a substância do reino de Deus, estes comportamentos extraordinários não podem ser vistos a partir da nossa capacidade. E deixem-me dizer isto de uma maneira muito taxativa, todos concordarão comigo. Ninguém tem a capacidade de executar este tipo de comportamentos incríveis que Jesus está aqui a aconselhar. Ninguém tem essa capacidade. Por muito bons que nós sejamos, nós não somos capazes de lidar com os outros sem cairmos na tentação de lhes dar um pouco aquilo que eles merecem. Nós não somos capazes, por exemplo, de nos poupar de pensamentos negativos em relação aos outros. Nós não somos capazes, nas nossas capacidades, de, por exemplo, com o nosso corpo, com as nossas tentações, com as visões físicas, nós resvalamos para ter pensamentos que não são pensamentos puros. Nós não somos capazes de ser rigorosos com as palavras. Nas nossas capacidades, porque todos temos momentos de fraqueza em que, eu não sei se isso vos acontece, mas comigo acontece, às vezes temos uma espécie de... Falamos sozinhos sem pensar, já falámos, quando pensamos no que falámos, já disse. É uma espécie de anticorretor ortográfico. Sabem o corretor automático do telemóvel, que hoje em dia é chato, nós estamos a responder, a escrever uma coisa e escrevemos uma coisa errada. Então é como se fosse assim, mas aplicado à nossa maneira de falar, que é tantas vezes nós já dissemos uma coisa que 2 segundos depois já nos arrependemos. É tão difícil a alguém que nos agride, nós colocarmos numa posição de interromper essa violência, permitindo que essa violência se abata sobre nós. E é tão difícil nós amarmos os nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem. Nenhum de nós, por muito brando que até seja, a nível de feitio, nenhum de nós está capaz de fazer estas coisas se não for no poder de Deus. A graça divina não é aquilo que tu és capaz de fazer por ti próprio. A graça divina não é aquilo que tu és capaz de fazer por Deus. A graça divina não é aquilo que tu és capaz de fazer pelos outros. A graça é aquilo que Deus faz por ti. Se olharmos para estes comportamentos exigentes e nos julgarmos à altura deles, eu sou capaz, eu arranjei aqui um método, eu conto até 10, eu fecho os olhos, eu vou para um cenário bonito e depois sou capaz. Não. Se nós aderirmos a estes comportamentos extraordinários que Jesus estava a falar, numa lógica farisaica, é precisamente o oposto daquilo que Deus queria. O que é que Jesus não queria? Jesus não queria que depois de Ele ter dito estas coisas, nós observássemos essas coisas na mesma lógica com que os escribas fariseus observavam a lei.
E, por exemplo, se pegarmos em 3 dos 6 exemplos, que já falámos aqui, por exemplo, se tu andares à procura de uma oportunidade para quem já te deu uma bufetada, e eu espero que isto não ande a acontecer na nossa vida, não é? Mas imagina que tu andas, eu vou cumprir o Sermão do Monte, alguém te dá um estalo e que tu vais pedir, faz favor, dê agora no outro lado. Ou por exemplo, nunca fazeres nenhum tipo de promessa, nunca fazeres nenhum tipo de voto. Ou por exemplo, se alguém te pede, dar sempre, porque essa é uma das coisas que está aí no texto também. Se nós quiséssemos ser absolutamente cumpridores nesse sentido, então, ele deu-me um estalo e eu fiz questão de lhe pedir um segundo. Eu ia pela rua, uma pessoa pediu-me uma coisa e até disse, olha, tenho uns trocos, e eu perguntei, é para o quê? É mesmo para a droga. Olha, tenho de dar na mesma. Imagina, isto é absurdo. Mas faz de conta que tu dás por ti a quereres ser o cumpridor mais zeloso destes comportamentos que Jesus estava a dizer. O que tu, na prática, ias conseguir era tornar-te legalista e tornar-te uma pessoa, permitam-me dizer assim, com uma crista tão levantada como os escribas e fariseus tinham. E não é esse o plano de Jesus. Não é que nós olhemos para os comportamentos e os tomemos como algo em que eu vou ser capaz de os fazer. Não é esse o ponto de Jesus. Os relacionamentos, porque estamos a falar também de relacionamentos com os outros e desimpedir relacionamentos. Por exemplo, os relacionamentos não devem ser desimpedidos porque tu és capaz de o fazer. Uma boa parte das vezes nós não somos capazes de desimpedir relacionamentos. Mas hoje eu quero vos falar acerca de desimpedir relacionamentos porque Jesus te dá uma vida nova para que assim aconteça. E deixem-me só perguntar. Vocês vão tomar isto eventualmente como uma pergunta retórica, mas eu gostaria que não tomassem. Tu acreditas que Jesus te dá mesmo poder para tu desimpedires relacionamentos? Tu acreditas nisso mesmo? Tu acreditas que Jesus te dá o poder para essa coisa difícil, que é tu, diante de alguém com quem tens um problema, poderes ir lá e desimpedires esse relacionamento? Na prática é Deus que o está a fazer. Tu acreditas mesmo que tens esse poder ou não? Porque em último grau, é esta a pergunta que tu tens de fazer. Se tu acreditares, não tem a ver com a tua capacidade. Tem a ver com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A incapacidade que de certeza nós demonstramos não te retira do reino de Deus. E eu gostaria de te animar, porque tu hoje podes estar num momento em que dizes, Tiago, é especialmente difícil para mim estar a pensar em desimpedir o relacionamento, por exemplo, com aquela pessoa. Isso é especialmente difícil para mim. E eu quero dizer, tu não és expulso do reino de Deus por causa disso. Porque da mesma maneira como o reino de Deus não é uma coisa na tua vida que aconteceu por tua causa, mas por causa de Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou, e esse poder nos chega através do Espírito Santo, da mesma maneira como tu não és expulso pela tua incapacidade, porque não foi a tua capacidade que te colocou no reino de Deus, mas eu gostaria que tu olhasses para se fores sincero e te sentires incapaz, mas eu gostaria que tu olhasses para a bênção que é eu não sou retirado do reino de Deus por causa da minha incapacidade, como uma oportunidade para tu pedires a Deus a capacidade que sentes que ainda não tens. Agora, e porque quero terminar, eu não disse que vou terminar, disse que quero terminar, ok? Porque há pessoas que começam a contar a partir do momento. Eu não disse que vou. Eu não quero levar muito mais tempo, mas quero terminar, mas quero... um dos equívocos clássicos. Desta semana eu falava isto com o Mark lá na Lab. Um dos equívocos clássicos, quando o assunto é desimpedir relacionamentos, é às vezes uma interpretação superficial e apressada de que o cristão se tem de relacionar com toda a gente. Tiago, desimpedir relacionamentos, então eu tenho de estar de bom relacionamento com toda a gente? E deixem-me fazer esta pergunta. Respondam se sentirem à vontade. Mas aquilo que tenho estado a pregar significa que nós temos de ter um relacionamento com toda a gente? O que é que diriam? É fácil, é sim ou é não? Significa que todos nós temos de ter um relacionamento com toda a gente? Não. Ok. E vamos perceber por que não. Porque só no Sermão do Monte nós temos aqui um guia. Por exemplo,
Desimpedir relacionamentos não é, à luz da palavra de Deus e deste texto do Sermão do Monte em particular, uma obrigatoriedade de relacionamento com todos. E vou só dar 3 exemplos um pouco óbvios. Verso 1, 11 e 12 do capítulo 5, em que se fala que nós somos bem-aventurados quando formos insultados e perseguidos. Concordam comigo? Se nós somos insultados e perseguidos, e se Jesus está a elogiar-nos, quando significa que provavelmente nós não temos um grande relacionamento com quem nos está a perseguir ou a insultar. Concordam? Porque senão era uma encenação. Olha, encena aí, trata-me mal, chama-me uns nomes, faz-me passar um mau pedaço. Não é isso. Jesus estava a dizer que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Portanto, significa que aqueles que fazem parte do reino, muitas vezes são perseguidos, são insultados, são maltratados. Não têm um bom relacionamento com os perseguidores. Vamos a um segundo exemplo. Todos estes exemplos são um pouco óbvios, mas para nos lembrar o que é que desimpedir relacionamentos não significa. Então vamos, por exemplo, verso 44, ainda no capítulo 5, verso 44. Amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Mesma lógica. Se tu és chamado a orar pelos teus inimigos e se és chamado a amar aqueles que te perseguem, isso seguramente pressupõe que tu não és amigo do teu inimigo e que não estás em boas relações novamente com as pessoas que te perseguem. Certo? O próprio apóstolo Paulo, que continuamente falava acerca de nós podermos estar de bem com todos, qualificava isso quando reconhecia que a fé que nós temos em Cristo nos coloca em posições de inimizade com muita gente. Vocês acham que o apóstolo Paulo era amigo das pessoas que o queriam matar? Naturalmente, isso não acontecia. É verdade, tu podes não estar a viver as circunstâncias do apóstolo Paulo, mas tu não serás amigo dos teus inimigos. Sabem, é curioso, e alguns de vocês já me ouviram falar acerca do assunto quando há 2 anos caminhávamos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, quando lido descontextualizadamente, é dos textos bíblicos mais mal usados de toda a Bíblia, em que é dada uma ideia de um Jesus que, quando lido superficialmente, descontextualizado, sem atenção, de um Jesus que prega uma espécie de pacifismo, em que nós estamos sempre bem com tudo e com todos. Não há coisa mais errada ao concluir do texto quando nós lemos o texto. O cristão é chamado a reconhecer que tem inimigos e a orar pelos inimigos. Sabem, eu tenho uma lista, não são muitos, tenho meia dúzia de pessoas que considero inimigos e que oro por eles. Agora, atenção, não estou a dizer agora vai ir pensar ou pior ainda, que é pior a emenda que o soneto, que é acho que não tenho inimigos, portanto vou arranjar a maneira de arranjar uns que é para poder orar por eles. Se calhar é isso que há cristãos que andam a fazer, que é obedecer de uma maneira um bocado torcida ao mandamento, que é andam a arranjar inimigos para poderem orar por eles. Ora, não é uma coisa que eu te quero motivar a fazeres, mas é importante tu compreenderes pessoas que provavelmente nunca serão tuas amigas e que tu deves orar por elas. Terceiro e último exemplo, só para nós não compreendermos o que é que desimpedir relacionamentos não é. Por exemplo, avança aí ao capítulo 7, verso 15. Quando diz, vocês tenham cuidado com os falsos profetas. Eles aparecem com a aparência de ovelhas, mas são lobos roubadores, diz algumas traduções. Tu és chamado a ter cautela com falsos profetas. O que é que tu deves fazer com um falso profeta? Venha daí esse abraço. Não. Tu és chamado a não te relacionares com uma pessoa que é um falso profeta. Portanto, o que é que seguramente desimpedir relacionamentos não é? Fica claro que há várias circunstâncias em que obedecer ao princípio da reconciliação de Jesus não pressupõe que tu vais ter bons relacionamentos com todas as pessoas. Mas sempre que não estamos nestas áreas de exceção, a regra é desimpedir relacionamentos. Como lugar do nosso encontro com Deus, e volta rapidamente, porque agora sim quero terminar, versos 23 e 24. Como lugar da presença de Deus, encontramos aí o altar. O que é que a presença de Deus para nós cristãos não pode ser? Tu não podes procurar a presença de Deus esquecendo-te da presença dos outros. É também isto que está em causa. Tu não podes procurar a presença de Deus esquecendo da presença dos outros. Tu não podes
pensar assim, eu vou relacionar-me, hoje vou à casa de oração, vou relacionar-me com Deus e é absolutamente indiferente o tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas à minha volta. São duas coisas completamente diferentes. Não, Jesus faz questão de as misturar. A mesma ideia nós encontramos num texto que já lemos esta manhã. Na primeira carta de João, no capítulo 4. Se Deus de tal... Lembram-se como é que terminou? Terminou assim. Se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Claro que eu hoje não estou a explorar muitas das implicações disto. E hoje falo, por exemplo, sobretudo pensando na realidade do corpo de Cristo que a Igreja é. Relacionamentos são desimpedidos porque Deus, ao amar-nos, produz em nós um amor novo. E já me ouviram, aqueles que me conhecem já me ouviram provavelmente dizer isto várias vezes. Essa é a razão pela qual uma igreja, esta é uma opinião minha, não tem de ser todos, mas eu acho que muitas vezes um equívoco que acontece é quando a igreja precocemente se apresenta como uma comunidade de amor, como se o amor tivesse sido aquilo que selecionou as pessoas para se juntarem umas com as outras. Eu vou à igreja, as pessoas lá, elas naturalmente amam-se umas às outras. Ora, é preciso sempre explicar aquilo que nós acabámos de ler na palavra na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós amamos uns aos outros porque Deus nos amou. Portanto, isso significa que a vida na igreja é feita de esse poder que Deus nos dá, mas que não está naturalmente em nós. Amarmos-nos uns aos outros é sempre um fruto sobrenatural, é sempre um fruto espiritual. Por isso mesmo, a coisa mais normal na vida de uma igreja é nós passarmos por momentos em que é difícil o amor existir entre nós. E é por isso que o amor é urgente e necessário, porque ele é o plano de Deus para a congregação, para a igreja que ele juntou. A igreja não é o lugar, eu gosto muito da igreja porque lá estão as pessoas que naturalmente se amam umas às outras. Na igreja estão as pessoas que reconhecem melhor do que os outros que naturalmente não se amam. E permitam-me dizer isso. Nesse sentido, hoje o mundo é até muito mais farisaico. Bem, quem sou eu para avaliar o mundo e a igreja de uma maneira tão simplista, mas compreendem o que eu quero dizer. O mundo é hoje muito mais farisaico a olhar para o amor do que os cristãos. Quando gosta de apontar o dedo à igreja de Cristo, dizendo, isso é tudo uma hipocrisia, eles na verdade não se amam uns aos outros. Quando o próprio mundo se toma a si mesmo, vejam lá, como um bom exemplo de amor. As pessoas que partem do princípio que amarmos uns aos outros, termos relacionamentos desimpedidos, que isso é natural, são as pessoas que, mesmo que não seja a intenção delas, são as pessoas mais mentirosas de todas. E a igreja tem uma vantagem, porque tem o espírito da verdade, que é o espírito de amor, como vimos hoje. É que nós reconhecemos que o amor é difícil, porque o amor teve um custo. Foi a morte do nosso Senhor Jesus na cruz. Ninguém está aqui porque ama naturalmente, facilmente. Pelo contrário. Nós termos o privilégio de estarmos congregados uns com os outros é um resultado do sangue de Cristo dado em nosso lugar, para que agora sim tu possas confiar. Eu posso amar o meu irmão. Eu sou chamado a amar o meu irmão. Eu tenho poder para amar o meu irmão. E é aqui que eu vou culminar. Relacionamentos são desimpedidos porque Deus, ao amar-nos, produz em nós um amor novo. Não é fundamentalmente acerca de nós, não é fundamentalmente acerca de ti, não é fundamentalmente acerca de mim, é fundamentalmente acerca de Deus. E por isso eu gostava de, por último, dizer-te, até nós sermos inspirados, levados a esta coisa incrível, que é podermos lidar uns com os outros, não a partir daquilo que é natural em nós, mas a partir do amor do Senhor Jesus. A partir desse momento nós seremos chamados a desimpedir relacionamentos uns com os outros. E sabes, termina só uma vez mais, volta aí ao verso 23 e 24. É tão interessante que Jesus tivesse, parece uma coisa má. A pedagogia divina é essa. Parecem coisas erradas que Deus nos manda fazer, para nós não confiarmos no nosso discernimento e dizer assim, espera, parece uma coisa má, confia em Deus, porque vai tornar-se uma coisa boa.
Não é? Todos nós sabemos, o diabo pega em coisas más que nos parecem boas. E nós, parece uma coisa boa, vou fazer. Deus geralmente faz o contrário. Usa coisas que nos podem parecer más, mas torna-as boas. E o que é que Jesus estava aqui a fazer? Uma coisa. Olha, tu estás todo tão religioso hoje. Vais ao altar dar a tua oferta. Ei, grande crente. Para lá. Para lá. Jesus está a interromper a boa intenção daquele gesto. Vai desimpedir o teu relacionamento com o teu irmão. Por isso mesmo, há aqui uma lição muito importante. Nós louvamos Deus melhor quando os nossos relacionamentos estão desimpedidos. Porquê? Porque nós conseguimos? Não, porque isso é o Espírito Santo que está a fazer em nós. Qualquer história da vida de uma igreja é a história de relacionamentos que são desimpedidos, porque o Espírito Santo está a dar poder às pessoas para confiarem nesse poder, para viverem de acordo com esse poder. Hoje, pede ao Senhor, se foi o caso de durante este tempo, tu até ainda não teres pensado em nenhum relacionamento, que bem vistas as coisas com o discernimento do Espírito Santo, com a palavra aberta, que tu precises de ir tratar, Senhor, que esta palavra possa semear em mim uma reconciliação que eu posso até, por enquanto, não estar a compreender que é necessária, mas que tem de acontecer. Porque assim, quando isso acontecer, uma das coisas fantásticas é que quando eu estiver na casa de oração com os meus irmãos, o meu louvor a Ti vai ser ainda melhor. Eu vou ter ainda mais alegria em Ti. Que o Senhor nos possa ajudar.